Ui, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Conclusão e último capítulo, 19, do amor humano. As pessoas ficam tão exauridas com os ciclos e os becos sem saídas do romance que começam a se perguntar se realmente existe essa coisa chamada amor. Existe. Mas algumas vezes precisamos promover profundas mudanças de atitudes antes de podermos descobrir o que é o amor e assim abrir um espaço para ele em nossa vida. O amor entre seres humanos é uma das realidades absolutas da natureza humana. Assim como a alma, psique, era uma das deidades do panteão grego, o amor também era um deus e seu nome era Eros. Por ser um arquétipo do inconsciente coletivo, os gregos o viam como sendo eterno e universal. Para os gregos, esse era um motivo suficientemente forte para classificá-lo como um deus. Por ser o amor um arquétipo, ele apresenta sua própria individualidade, suas peculiaridades, sua personalidade. Como um deus, o amor comporta-se como uma pessoa no inconsciente, um ser independente na psique. O amor é de instinto do meu ego. Ele já estava no mundo antes do meu ego chegar. E quando esse se for, o amor continuará a existir aqui. Ainda assim, o amor é alguma coisa ou alguém que habita dentro de cada um. É uma força que atua do interior para o exterior, que permite ao ego enxergar além de si mesmo e, com isso, ver o outro ser humano como alguém que deve ser valorizado, estimado e não usado. Quando eu digo que amo, não sou eu quem ama. Na realidade, é o amor que age através de mim. O amor não é algo que eu faço, mas algo que eu sou. Ele não é um fazer, ele é um estado de ser, uma ligação, uma construção de elos com outros mortais. Uma identificação que simplesmente flui de dentro para fora, independentemente das minhas intenções ou do meu esforço. Esse estado de ser pode expressar-se na ação ou na forma de tratar as pessoas, mas jamais será reduzido a um conjunto de fazeres. É o sentir interior. O amor realiza melhor a sua alquimia, mais do que podemos imaginar, quando seguimos o conselho de Cordélia no Rei Lear de Shakespeare. Ama e permanece em silêncio. O amor existe independentemente das nossas opiniões sobre como ele deveria ser. Apesar das mentiras e do egoísmo que tentamos justificar em nome do amor, ainda assim ele mantém imutáveis suas características. Sua existência e sua natureza não dependem da nossa ilusão, de nossas opiniões ou de nossas fraudes. O amor não é o que a sociedade nos leva a esperar, não é aquilo que o nosso ego deseja, não é o palavreado piegas, nem os êxtases exagerados que nos acostumamos a esperar dele. Acontece que o amor ele é aquilo que eu sou, e não o que o ego gostaria que ele fosse. É necessário que saibamos tudo isso a respeito do amor. Caso contrário, jamais aguentaríamos encarar honestamente nossos auto-enganos. Às vezes as pessoas dizem: não me tirem as ilusões. Sem ilusões, o que é que resta nessa vida? Parece que consideramos o amor como um artefato feito pelo homem, como se for uma criação da nossa mente. Apesar de o amor romântico não se ter transformado naquilo que pensávamos dele, ainda assim existe inerentemente dentro de nós um amor humano, que estará conosco mesmo depois que as projeções, as ilusões e os artifícios tiverem desaparecido. O amor humano está tão distorcido pelos excessos e pelas perturbações do romance que quase nunca procuramos o amor pelo amor. E mal sabemos o que procurar quando o buscamos. À medida que passamos a entender suas características e sua forma de agir,
Começamos por divisá-lo dentro de nós, manifestado nos sentimentos, na vibração espontânea de calor humano com relação às pessoas, nos pequenos gestos de afeição que nos passam desapercebidos e que tecem o fio secreto da nossa vida todos os dias. O amor é o poder que dentro de nós aceita e valoriza o outro ser humano tal como ele é, que aceita a pessoa que ali está verdadeiramente e não a transforma no ser idealizado pela nossa projeção. O amor é o Deus interior que abre nossos olhos cegos para a beleza, o valor e as qualidades da outra pessoa. O amor nos faz respeitar a pessoa como um todo, um self individual, que significa que tanto aceitamos o lado negativo quanto o positivo, tanto as imperfeições quanto as qualidades admiráveis. Quando alguém realmente ama um ser humano e não uma projeção, ele ama a sombra, assim como ama todo o resto. Ele aceita a totalidade do outro. O amor humano permite ao homem ver o lado intrínseco da mulher. E por isso mesmo o amor o leva a honrá-la e a servi-la, ao invés de usá-la para os interesses do seu ego. Quando tem o amor como guia, ele se preocupa com as necessidades dela e o seu bem-estar, não se fixando em seus próprios desejos e caprichos. O amor altera nosso senso de importância. Pelo amor, vemos que nós e os outros temos o mesmo valor como indivíduos perante o cosmo. Torna-se tão importante para nós que um ser se complete, que vive plenamente, que encontre a alegria na vida, quanto nos é importante suprir as nossas próprias necessidades. No mundo do inconsciente, o amor é uma das grandes forças psicológicas que tem o poder de transformar o ego, de despertá-lo para a existência de algo fora dele mesmo, fora de seus planos, do seu império, fora da sua habitual segurança. O amor liga o ego não somente ao resto da raça humana, como também à alma e a todos os deuses do mundo interior. O amor é, por sua própria natureza, o oposto do egocentrismo. Usamos a palavra amor de maneira muito vaga. Nós a usamos para dar dignidade às formas de conseguir poder, atenção, segurança e aceitação por parte das outras pessoas. Quando, porém, nos preocupamos com as necessidades criadas por nós, com os nossos desejos, sonhos, com o poder que exercemos sobre as pessoas, isso não é amor. O amor é algo totalmente distinto dos desejos do ego e dos seus jogos de poder. Ele leva a outra direção, ou seja, em direção à bondade, ao respeito, às necessidades das pessoas que nos cercam. Em sua própria essência, o amor é uma apreciação, um reconhecimento do valor do outro. Ele leva um homem a honrar uma mulher, ao invés de usá-la. Faz com que ele se pergunte sobre a melhor forma de servi-la. E se a mulher estiver ligada a ele pelos laços do amor, terá essa mesma atitude com relação a ele. A natureza arquetípica do amor talvez jamais tenha sido melhor descrita que nas palavras simples de São Paulo. O amor é paciente, é bom. O amor não inveja. O amor não se vangloria e não se envaidece. O amor não procura seus próprios interesses, não se irrita, não folga com a injustiça. Suporta todas as coisas, crê em todas as coisas, espera por todas as coisas e resiste a todas as coisas. As profecias falharão, as línguas se calarão, a ciência desaparecerá, mas o amor jamais há de falhar. Temos aqui uma curta e eloquente demonstração da diferença entre um ego agindo por si mesmo e um ego agindo sob a influência do amor. O ego se preocupa apenas consigo mesmo, mas o amor é paciente e é bom.
O ego é invejoso, procurando sempre inflar-se com as ilusões de poder e controle absolutos, mas o amor não se vangloria e não se envaidece. O ego, abandonando-se ao egocentrismo, irá sempre trair, mas o amor jamais há de falhar. O ego sabe somente defender-se a si mesmo e aos seus desejos, mas o amor não procura seus próprios interesses. O amor defende tudo da vida, suporta todas as coisas, crê em todas as coisas, resiste a todas as coisas. Por isso, criticamos o amor romântico. E essa é a principal distinção entre o amor humano e o amor romântico. O romance, pela sua própria natureza, está fadado a degenerar para o egoísmo, pois ele não é um amor dirigido a outro ser humano. A paixão do romance é sempre dirigida às nossas projeções, às nossas expectativas, às nossas fantasias. Na verdade, não é amor que se sente por uma pessoa, mas o que sentimos por nós mesmos. Deve ficar claro agora que, à medida que um relacionamento se baseia em projeções, o componente do amor humano está ausente. Estar apaixonado por alguém que não se conhece como indivíduo e sentir-se atraído porque esse alguém reflete a imagem do Deus ou da deusa que está na alma, significa, num certo sentido, estar apaixonado por si mesmo, não pelo outro. Apesar da aparente beleza das fantasias de amor que poderemos ter nesse estado de estarmos apaixonados, poderemos, de fato, estar num estado mental totalmente egoísta. Somente existe o verdadeiro amor quando uma pessoa passa a conhecer e reconhecer o outro por aquilo que ele realmente é, como ser humano, e começa a gostar dele e a se importar com ele como tal. Ser capaz de um verdadeiro amor significa amadurecer, ter atitudes realísticas para com o outro. Significa aceitar a responsabilidade pela nossa própria felicidade ou infelicidade e não esperar que o outro nos faça feliz, nem culpá-lo pelo nosso mau humor ou por nossas frustrações. Quando nos centramos em nossas projeções, estamos centrados em nós mesmos. E a paixão e o amor que sentimos por essas projeções é um amor reflexivo, circular, que inevitavelmente se volta para nós mesmos. Mas aqui, de novo, mergulhamos de cabeça no paradoxo do amor romântico. O paradoxo é que devemos amar nossas projeções e que também devemos amar a nós mesmos. No romance, o amor do self torna-se distorcido, torna-se egocêntrico e a sua natureza primária é perdida. Mas se aprendermos a procurá-lo na sua própria dimensão, o amor do self é um amor real e válido. É a segunda grande corrente de energia que flui para o amor romântico. É o par arquetípico do amor humano, a outra face de Eros. Precisamos respeitar as partes projetadas, inconscientes de nós mesmos. Quando amamos nossas projeções, quando nos honramos nossos ideais românticos e nossas fantasias, damos existências a dimensões extremamente preciosas do nosso self total. A grande charada está em amar o próprio self sem cair no egoísmo. À medida que aprendemos a conhecer a geografia da psique humana, com suas ilhas de consciência, sua estrutura de muitas camadas e de muitos centros, vemos que o amor do self total não pode ser uma centralização do universo em nosso ego. O amor do self é a busca empreendida pelo ego para encontrar as pessoas do mundo interior, que se ocultam dentro de nós. É a falta que o ego sente das vastas dimensões do inconsciente, sua disposição em abrir-se para outras partes do nosso ser total e para seus pontos de vista, seus valores, suas necessidades. Compreendido dessa forma, o amor que emana do nosso self é também um amor divino. A nossa busca do supremo significado, da nossa alma, da revelação de Deus. Esse entendimento nos leva de volta às palavras de Clemente de Alexandria. Portanto, parece que o maior dos ensinamentos é o conhecer-se a si mesmo,
pois quando o homem conhece a si mesmo, ele conhece a Deus. O erro do amor romântico não está no fato de amarmos a nós mesmos, mas no fato de nos amarmos de forma errada. Tentando reverenciar o inconsciente por meio das projeções românticas que colocamos nas pessoas, deixamos de perceber a realidade que existe nessas projeções. Não percebemos que estamos buscando o nosso self. A tarefa de resgatar o amor dos pântanos do romance começa com uma mudança de visão em relação ao mundo interior. Temos de despertar para esse mundo. Temos de aprender como viver o amor do self como uma experiência interna. Chega depois o tempo de voltar a dirigir a nossa atenção para fora, para as pessoas e para os relacionamentos que mantemos com elas. Nós precisamos aprender os princípios do amor humano. Há muitos anos, uma sábia amiga deu-me um nome para o amor humano. Ela o chamou de amor de mexer mingau de aveia. Ela estava certa. Dentro dessa frase, desde que nos tornemos suficientemente humildes para perceber, está a verdadeira essência do que é o amor humano. E ela nos mostra as principais diferenças entre o amor humano e o romance. Mexer mingau de aveia é um ato humilde, não é excitante, nem causa sensação, mas simboliza a afeição que traz o amor para a dimensão do terra a terra. Representa a vontade premente de compartilhar da vida humana comum, encontrar significado nas tarefas simples e não românticas, ganhar a vida, viver dentro de um orçamento, levar a lata do lixo para fora, preparar a mamadeira do bebê no meio da noite. Mexer mingau significa encontrar a afeição, o valor, até mesmo a beleza nas pequenas coisas corriqueiras. Não ficar exigindo eternamente um drama cósmico, grandes diversões ou uma vibração extraordinária em todas as coisas. Como o descascar do arroz dos monges zen, a roca de fiar de Gandhi e a feitura de tendas de São Paulo, representa a descoberta do sagrado em meio às coisas humildes e comuns. Disse Jung certa vez que sentimento é uma questão de âmbito pequeno, e no amor humano podemos ver que isso é verdadeiro. A ligação real entre duas pessoas é vivida nas pequenas coisas que fazem juntas. A conversa calma que mantém quando termina a faina diária. A palavra meiga de compreensão. O companheirismo de todo dia, aquele encorajamento nos momentos difíceis, um pequeno presente nos momentos em que menos se espera, os gestos espontâneos de amor. Quando um casal está verdadeiramente ligado pelos laços da afeição, os dois estão dispostos a abraçar o espectro total da vida humana. Conseguem transformar até mesmo coisas maçantes, coisas difíceis ou prosaicas, em aspectos alegres e gratificantes da vida. Por outro lado, o amor romântico só pode durar enquanto ambos estiverem altos, enquanto houver dinheiro e os lazeres forem emocionantes. Mexer mingau de aveia significa que duas pessoas tiram seu amor do nível etéreo e emocionante da fantasia e o trazem para o nível prático do terra a terra. O amor se alegra em fazer as coisas que aborrecem o ego. Está disposto a trabalhar com os variados humores de uma pessoa e com seus momentos de irracionalidade. O amor está pronto para preparar o desjejum e fazer o balanço da conta bancária. O amor está ansioso por fazer esses mingaus de aveia da vida, porque há ternura e não projeção. O amor humano vê a pessoa como indivíduo e constrói com ela um relacionamento individualizado, ao passo que o amor romântico a vê apenas como um ator desempenhando um papel numa peça teatral. O amor humano faz com que o homem queira ver a mulher como um ser completo e independente, encorajando-a a ser ela mesma. O amor romântico não apenas reforça aquilo que ele gostaria que ela fosse, para que se identifique com a ânima. Enquanto o homem se deixa dominar pelo romance,
Ele só aceita a mulher na medida em que ela se encaixa na moldura, para que possa refletir o ideal que ele projetou. O romance nunca está satisfeito e feliz com o outro tal como ele é. Necessariamente, dentro do amor humano está a amizade. A amizade no relacionamento, no casamento. A amizade entre marido e mulher. Quando um homem e uma mulher são verdadeiramente amigos, eles conhecem os pontos difíceis e as fraquezas do outro, mas não cedem à tentação de criticá-los. Estão mais interessados na ajuda mútua e no prazer que sentem na companhia um do outro do que em descobrir os defeitos. Amigos, verdadeiros amigos, são como Carrerdin. Eles querem mais consolidar a amizade do que ficar censurando um ao outro. Não ficam mimando um ao outro, nem tampouco se prendem às imperfeições mútuas. Os amigos apoiam-se em tempos difíceis, ajudam-se nas tarefas pesadas e nas tarefas comuns da vida. Eles não impõem padrões impossíveis um ao outro, não exigem perfeição e preferem ajudar-se mutuamente, a se desgastarem com as exigências e imposições. No amor romântico, há ausência de amizade. Romance e amizade são forças totalmente opostas, são inimigos naturais, com propósitos totalmente opostos. Às vezes as pessoas dizem: não quero ser amigo da minha esposa. Isso acabaria de vez com o romance do nosso casamento. E é verdade. A amizade acaba com o teatro e as emoções artificiais de um relacionamento. Mas também acaba com o egocentrismo e com a improdutividade. E substitui o drama por algo humano e real. Se um homem e uma mulher são amigos, então são tanto o próximo um do outro como também amantes. E seu relacionamento se enquadra numa frase de Cristo: ama teu próximo como a ti mesmo. Uma das contradições mais notórias do amor romântico é que muitos casais tratam seus amigos com muito mais bondade, consideração, generosidade e até capacidade de perdoar do que jamais fizeram um com relação ao outro. Quando as pessoas estão com seus amigos, elas são agradáveis, atenciosas, corteses. Mas quando chegam em casa, muitas vezes, dão vazão à raiva, aos ressentimentos, aos humores e às frustrações. Estranhamente, eles tratam melhor os seus amigos. Quando um casal está apaixonado, as pessoas comumente dizem que eles são mais que apenas amigos. Mas com o decorrer do tempo, eles parecem tratar-se como se fossem bem menos do que amigos. Muita gente acha que estar apaixonado é um relacionamento mais íntimo, mais significativo do que uma mera amizade. Por que então eles se negam à bondade e à boa vontade que dedicam com tanta facilidade aos amigos? As pessoas não podem exigir que seus amigos carreguem todas as suas projeções, que sejam bodes expiatórios para os seus humores, que as mantenham sempre felizes e que tornem a vida plena para eles. Por que os casais exigem isso um do outro? Porque o culto do romance nos ensina que temos o pleno direito de esperar que todas as nossas projeções sejam carregadas pela pessoa por quem estamos apaixonados, e ainda assim que ela satisfaça todos os nossos desejos e que faça com que todas as nossas fantasias se realizem. Em um dos ritos hindus do casamento, o noivo e a noiva juram solenemente: você será o meu melhor amigo. Os casais ocidentais têm de aprender a ser amigos, a viver juntos o espírito da amizade, a ter como guia a virtude da amizade para sair do emaranhado que fizemos do amor. Muito aprenderemos sobre o amor humano se olharmos com a mente aberta à civilização oriental e às suas formas de se conduzir. No período em que estive na Índia e no Japão, observei casamentos e relacionamentos amorosos que não estavam baseados no romance, mas num amor cálido, devotado e duradouro. Os hindus são instintivamente mestres na arte do amor humano.
Acredito que isso se deva ao fato de eles nunca terem aceitado o amor romântico como uma forma de relacionamento. Eles automaticamente fazem a diferenciação que nós ocidentais não conseguimos fazer por misturarmos tudo. Eles sabem como venerar a ânima, os arquétipos, os deuses, as realidades interiores. Eles sabem como manter a experiência do lado divino da vida distinta de seus relacionamentos pessoais e de seu casamento. Os hindus aceitam o mundo interior ao nível simbólico. Eles traduzem os arquétipos interiores em imagens e símbolos exteriores por intermédio da arte dos templos e dos rituais alegóricos. Eles não projetam os deuses interiores no cônjuge. Eles tomam os arquétipos personificados como símbolos de um outro mundo e veem-se uns aos outros como seres humanos. O resultado disso é que não fazem exigências absurdas e não se desapontam. Um hindu não exige que a sua esposa seja sua ânima, ou que ela o leve para outro mundo, ou que ainda personifique toda a força e toda a perfeição da sua própria vida interior. Com a experiência religiosa lírica, ainda é parte da sua civilização, os hindus não tentam fazer do casamento nem do relacionamento um substitutivo para a comunhão com a alma. Encontram seus deuses no templo, na meditação ou algumas vezes no guru. Não tentam fazer com que os relacionamentos exteriores desempenhem o papel dos interiores. À primeira vista, um ocidental fica confuso com a forma de ser do hindu. O amor entre eles não parece estar borbulhando com a intensidade e o calor suficientes para satisfazer o gosto romântico ocidental. Se, entretanto, observarmos pacientemente e deixarmos de lado os preconceitos ocidentais, começaremos a questionar a premissa de que o romance é o único verdadeiro amor. Existe um amor tranquilo, constante nos casamentos hindus. Existe afeto profundo e estabilidade. Eles não se envolvem nas violentas oscilações entre o apaixonar-se e o desapaixonar-se, entre a adoração e a decepção. A que os casais ocidentais estão tão acostumados. No casamento tradicional hindu, o compromisso que o marido assume com relação à esposa não depende de continuar apaixonado por ela. Como ele não estivesse mesmo apaixonado, não há como desapaixonar-se. Seu relacionamento com a esposa é baseado no amor que sente por ela, e não no estar apaixonado por um ideal que projeta nela. Seu relacionamento não vai desmoronar só porque um dia ele desapaixona, ou porque encontra uma outra mulher que capte melhor suas projeções. Ele tem um compromisso com uma esposa e uma família, não com uma projeção. Gostamos de pensar que somos mais sofisticados do que os simples hindus, mas em comparação com eles e a média dos ocidentais, é como um touro com um aro no focinho, sempre indo atrás da sua projeção, passando de uma mulher para outra, sem construir qualquer relacionamento verdadeiro ou qualquer compromisso com uma delas. Na área dos sentimentos humanos, amor, relacionamentos, os hindus desenvolveram uma consciência altamente diferenciada, sutil, refinada. Nesses assuntos, sabem agir melhor do que nós. Uma das coisas mais impressionantes e surpreendentes que pude observar entre os hindus tradicionais foi a vivacidade, a felicidade, a saúde psicológica das suas crianças, que não são neuróticas. Elas não são atormentadas no íntimo, como tantas crianças ocidentais. Estão constantemente envoltas em calor humano e sentem a vibração de paz e afeição entre seus pais. Elas sentem a estabilidade, o caráter permanente da sua família. Seus pais têm um compromisso para sempre. Elas não os ouvem se perguntarem se seu casamento vai dar certo. Separação e divórcio não pairam no ar como espectros. Para nós, ocidentais, não há como voltar atrás no tempo. Não podemos seguir a forma de ser dos hindus.
Não podemos resolver nosso dilema ocidental pela imitação dos costumes ou condutas de outros povos. Não podemos fazer de conta que a nossa psique é oriental quando ela é ocidental. Temos de lidar tanto com o nosso inconsciente ocidental quanto com nossas feridas ocidentais. Temos de encontrar o bálsamo cicatrizante dentro da nossa alma ocidental. Bebemos da poção do amor e mergulhamos na era romântica da nossa evolução. E a única saída é o caminho que nos leva para frente. Não podemos voltar e não devemos parar. Mas podemos sim aprender com os orientais a sair de dentro de nós mesmos, de dentro das nossas presunções e das nossas crenças. O tempo necessário para nos vermos em uma nova perspectiva. Podemos aprender sim como nos aproximar do amor com novas atitudes, sem o pesado fardo dos dogmas da nossa civilização. Podemos aprender que o relacionamento humano é inseparável da amizade e do compromisso. Podemos aprender que a essência do amor não é usar o outro para a nossa felicidade, mas sim servir e encorajar aqueles a quem amamos. E, finalmente, poderemos descobrir para nossa surpresa que o que mais necessitamos não é tanto sermos amados, mas sim amar. Fim.